Olá, boa noite. Esse é o Jornal da Record. Supremo decreta prisão preventiva para Roberto Jefferson. Ele fica preso por tempo indeterminado. Depois de idas e vindas, bilionário Elon Musk finalmente compra o Twitter. E os gols do Campeonato Brasileiro, que já tem o primeiro clube rebaixado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Um policial rodoviário federal foi assassinado na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em uma região cercada por quartéis das Forças Armadas. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro. Pois é, Adriana, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o agente Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, morreu em uma tentativa de assalto na altura da Vila Militar. Bruno chegou a trocar tiros com os criminosos, mas acabou baleado e caiu de um viaduto. Equipes da Polícia Militar foram acionadas. Houve perseguição, mas ninguém foi preso. Depois da morte de Bruno, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação na comunidade Vila Kennedy em busca dos criminosos. Viaturas blindadas e até um helicóptero deram apoio à ação. O policial deixa a esposa e 2 filhos. Adriana. Tristeza, Pedro. Obrigada, viu? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva de Roberto Jefferson. O Matheus Scavazini tem os detalhes. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. A prisão é por tempo indeterminado. Para Moraes, a medida se justifica para a garantia da ordem pública e do andamento da investigação. A defesa de Roberto Jefferson entrou com um pedido no STF para que a esposa dele possa fazer visitas para levar alimentação especial. Segundo os advogados, o ex-parlamentar tem câncer no pâncreas, que requer uma dieta controlada. Roberto Jefferson foi indiciado por 4 tentativas de homicídio. Ele está no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. No domingo, Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal após oferecer resistência com tiros e granadas ao cumprimento de mandado de prisão decretado por Alexandre de Moraes. A prisão era por ofensas a ministras do Supremo, Carmen Lúcia. Adriana. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Na Espanha, o governo fez um alerta à população para o aumento da temperatura nos próximos dias. Em pleno outono, o país continua a registrar temperaturas acima dos 30 graus Celsius. A agência de meteorologia disse que 2022 foi o ano mais quente em mais de um século. Em outubro, os termômetros chegaram a marcar até 10 graus a mais do que o habitual para o mês. O calor é causado por uma onda de ar quente vinda da África e deve durar até meados de novembro. Apesar do comprometimento de autoridades em reduzir emissões de gases de efeito estufa, o mundo ainda pode registrar um aquecimento acima de 2,5 graus Celsius até o fim do século. A informação foi divulgada pela Organização das Nações Unidas. De acordo com o documento, as ações internacionais estão longe de alcançar as metas anunciadas no Acordo de Paris para conter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius e, se possível, abaixo de 1,5. O texto destaca que para alcançar 1,5 graus seria necessário reduzir em 45% as emissões na comparação com os níveis atuais. No ano passado, os países assinaram um pacto para estimular as contribuições em nível nacional. Mas a resposta ainda foi baixa, já que apenas 24 líderes assinaram a medida. Os efeitos das mudanças climáticas foram sentidos de forma recorde em 2022, com muitos países sendo afetados por secas históricas, ondas de calor, inundações e outros desastres. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Obrigada, Ana. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o governo reative o Fundo Amazônia em até 60 dias. O fundo arrecada doações para projetos de preservação e desenvolvimento sustentável na região amazônica. Até o momento, 8 ministros votaram, sendo que 7 a favor do fundo. O julgamento continua daqui uma semana, no dia 3 de novembro.
2 onças foram capturadas esta semana em Goiás. Especialistas afirmam que a expansão das cidades tem elevado o número de resgates de animais silvestres. Imagens da câmera instalada na mata por donos de chácaras mostram um animal adulto e de grande porte. É uma onça parda, também conhecida como sussuarana. Desde agosto, ela ronda chácaras na região metropolitana de Goiânia. Mas foi só depois que o felino atacou o cachorro chorão que os moradores decidiram pedir ajuda. Vinícius é o tutor do bichinho. Do meu vizinho, eu acho que ela pegou mais de 20 galinhas, né? Agora, nossa, aqui eu acho que foi uns 50 patos. E teve um cachorro do vizinho também que acho que ela comeu ele também, porque ele sumiu, né? Ele foi lá para beira no mato e desapareceu, nunca mais voltou. Também esta semana, em Tumbiara, a 200 quilômetros de Goiânia, outra onça parda foi parar no quintal de uma casa. 8 bombeiros foram acionados para a captura, que levou 7 horas. É que a onça tirava com a pata as seringas com tranquilizantes. O jeito foi vencer o animal pelo cansaço e imobilizar com uma corda. A gente sempre orienta a população a não tentar tocar o animal, nem alimentá-lo. Às vezes, com uma boa intenção, a pessoa tenta alimentar o animal. Não é indicado, né? O animal ele pode se sentir acuado, se sentir ameaçado e aí a resposta dele realmente é o ataque. A captura acontece principalmente na divisa entre as áreas rural e urbana. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já resgatou mais de 6.000 animais silvestres aqui em Goiás. Uma média de 22 resgates por dia. A gente sabe que à medida que o meio urbano vai expandindo, cada vez mais a gente vai se aproximando do habitat natural desses animais. Então a tendência é que essas ocorrências realmente aumentem cada vez mais com o tempo. Mais uma daquelas histórias que chocam todo mundo. Um homem foi preso por manter a esposa em cárcere privado durante 15 anos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele também ficava com a pensão da vítima, que sofre de problemas psiquiátricos, e já tinha sido acusado de abusar sexualmente de 3 filhas. Depois de 15 anos, Reginaldo da Silva, de 54 anos, foi preso em flagrante. Ele é acusado, durante todo esse tempo, de manter a mulher em cárcere privado na casa onde moravam em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, a esposa ficava presa dentro deste quarto e usava este banheiro em condições insalubres. Aquilo ali é pra quê, cara? Só tô te perguntando então, pra que aquele arame ali, cara. Essas 2 portas quebrou. Eu fui lá comprar as portas. Aí ela não pode sair. O casal tem 6 filhos e nenhum mora com eles. O pai perdeu a guarda depois de ser acusado de abusar sexualmente de 3 filhas. Uma delas tinha 15 anos quando os casos foram registrados. As investigações ainda estavam em andamento e ele não chegou a ser preso. Foi a psicóloga da menina quem fez a denúncia. Durante as sessões, ela desconfiou dos abusos e levou o caso à polícia. A partir daí, os agentes descobriram que Reginaldo fazia a mulher refém. As investigações também mostraram que a mãe da adolescente sofre de problemas psiquiátricos e recebia um benefício do INSS. Mas esse dinheiro nunca chegou nas mãos dela. Ele ia lá, buscava o dinheiro dela e chamou a atenção dos agentes que quando eles chegaram, ela demorou muito a responder, ela estava meio dopada, sonolenta. Então nós vamos investigar que substâncias que ele dava para a vítima. Só este ano, o Brasil já registrou mais de 4.500 denúncias de cárcere privado. São Paulo está à frente com 1.151 casos, seguido pelo Rio de Janeiro com 583 ocorrências. Até quando, né? O Hospital das Clínicas de São Paulo criou o primeiro ambulatório de saúde mental da América Latina para vítimas de violência doméstica. A meta é atender 1.000 mulheres a cada ano. Somente no primeiro semestre de 2022, mais de 170 denúncias foram registradas por dia na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Uma relação abusiva. Xingamentos e agressões de verdade, física. Ele já chegou até pegar uma faca e ameaçar aqui, enfiar essa faca em mim. Um pesadelo que durou 4 anos. Na última briga, após a separação, o ex-companheiro de Thalita mordeu e arrancou partes do rosto da jovem. Eu peguei a minha orelha, eu peguei o nariz e eu coloquei num potinho com gelo. E aí eu fui pedindo para as pessoas me socorrer com esse potinho na mão da rua. Ao lembrar dos dias em que ficou no hospital para fazer a cirurgia de reconstrução facial, ela se emociona.
As pessoas não conseguiam me olhar, minha família dizia assim para mim, a gente está ali fora resolvendo algumas coisas. Fica aqui. E aí eu falava para a enfermeira, chama minha mãe, chama alguém para ficar aqui comigo. Foi por causa de casos como esse que a médica cirurgiã Carla Góes oferece atendimento médico gratuito a mulheres vítimas de violência. O homem sempre quer agredir a face, ele quer destruir a imagem dela, ele quer fazer o silêncio dela, quer deixar ela trancada dentro de casa, envergonhar, deixar a marca dele. Em 2022, o projeto cresceu e ganhou um ambulatório dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. O foco é tratar a saúde mental das vítimas de violência doméstica. A Thalita é uma das 78 mulheres que já foram atendidas pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. O programa, feito em parceria com o Instituto Novo Olhar, começou no primeiro semestre de 2022 e vai durar até 2027. A meta é atender pelo menos 1.000 mulheres por ano. O objetivo maior é, primeiro, acolher essa mulher, porque muitas vezes ela não sabe com quem falar, para onde ir, e pode ter sequelas ali para o resto da sua vida físicas, né? Sem falar das emocionais. Depois disso, começar todo um trabalho psicológico e a parte facial. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 31.000 denúncias de violência doméstica sofridas por mulheres em todo o Brasil. São mais de 170 casos por dia. Segundo a ONU, o Brasil está classificado como o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Hoje, outras mulheres veem o meu rosto, né? E pode sair dessa relação. O Ministério da Saúde recebeu cerca de 1 milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19. A imunização vai ser para bebês a partir dos 6 meses de vida até crianças de 3 anos. Nesse primeiro momento, as doses serão destinadas a quem tiver algum tipo de comorbidade. O Ministério da Saúde deve publicar uma nota técnica com orientações de como será a aplicação das vacinas e a distribuição por estados. A pasta também informou que a vacinação de crianças a partir dos 6 meses sem comorbidades ainda vai ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. O número de casos e mortes por tuberculose vem crescendo em todo o mundo depois de quase 20 anos em queda. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que, no ano passado, a doença matou 1.600.000 pessoas, um aumento de 200.000 mortes em relação a 2020. Países como Índia, Paquistão, Indonésia e Filipinas estão no topo do ranking. Segundo a OMS, a pandemia da Covid-19 causou graves retrocessos no combate à tuberculose. A doença é causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões. Após meses de reviravoltas, o bilionário Elon Musk assumiu o controle da rede social Twitter. Com a confirmação da compra, o presidente executivo e o diretor financeiro da plataforma foram desligados da empresa. O homem mais rico do mundo tinha até esta sexta-feira para finalizar a negociação, segundo o prazo estipulado pela Justiça dos Estados Unidos. Em uma carta, ele afirmou que comprou a plataforma para criar debates saudáveis e sem violência. O valor do investimento foi equivalente a 235 bilhões de reais. A Agência Nuclear da ONU vai enviar uma missão à Ucrânia para verificar se Kiev planeja usar a chamada bomba suja contra a Rússia. Trata-se de um explosivo que pode espalhar radioatividade. As inspeções vão ocorrer em 2 locais diferentes a pedido da própria Ucrânia. O objetivo é procurar por qualquer atividade nuclear não declarada ou materiais usados no desenvolvimento da bomba suja. A Rússia acusa o exército ucraniano de planejar um ataque com esse explosivo. Nesta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que Moscou não tem interesse em usar armas nucleares. Um homem atacou 5 pessoas com golpes de faca em um supermercado na Itália.
Entre os feridos está o ex-jogador do Flamengo, Pablo Mari, que não teve ferimentos graves e passa bem. Uma outra vítima, um funcionário da loja, não resistiu e morreu. O episódio aconteceu num mercado que fica dentro de um shopping na região metropolitana de Milão. De acordo com as autoridades, o autor do ataque tem distúrbios mentais. Técnicos do Instituto de Pesos e Medidas percorreram ruas e galerias de comércio do interior de São Paulo para fiscalizar a venda de produtos da Copa do Mundo. A Isabela Sabélico tem as informações. As equipes passaram por mais de 150 lojas de pequeno, médio e grande porte. Quase 40% dos estabelecimentos foram autuados. No total, 3.637 produtos foram apreendidos. Objetos como cornetas, camisas e bandeiras. A fiscalização tinha o objetivo de verificar se os itens à venda estavam de acordo com a regulamentação do Inmetro para garantir a segurança do consumidor. A operação aconteceu em diferentes cidades paulistas, como Barretos, Cruzeiro, Santos, além aqui de Campinas. Aumentou o número de veículos furtados este ano no estado de São Paulo. E por essa razão, o preço cobrado pelo seguro pode subir a partir de 2023. Primeiro, os 2 suspeitos passam por essa rua de Guarulhos, na Grande São Paulo, para ter a certeza de que não havia ninguém por perto. Na volta, eles vão em direção ao carro. Em questão de segundos, levam o veículo. O carro levado pelos criminosos é de 1997 e ficava estacionado bem aqui, ó. Estava com a família, havia 25 anos, passou de pai para filho. Agora, entrou na lista de veículos furtados no estado de São Paulo, que só aumenta. A Fátima ainda está abalada. Além da perda material, o veículo furtado era uma lembrança deixada pelo marido dela, que morreu há 15 anos. Desde pequenininho, meu filho está com 35 anos e sempre que ele estava limpando, o pai dele limpa direito, senão o carro não vai ser seu, o carro é seu. Então ficou aquela coisa bem marcante. Os criminosos são ousados. Nesse flagrante, o carro prata foi usado para puxar o veículo vermelho no furto. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que de janeiro a setembro, mais de 67.600 veículos foram furtados, um aumento que passa dos 16,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse tipo de crime tem ainda uma outra consequência direta no bolso dos motoristas. Quanto mais veículos são furtados e roubados, mais caro fica o seguro. Esses dados compõem boa parte do valor calculado pelas seguradoras. Se essa tendência ela continuar nessa crescente, eu acredito que no próximo trimestre a gente já começa aí já a reprecificar os valores dos seguros no Brasil. A Justiça de São Paulo determinou que o governo do estado não cobre pelas passagens no transporte público no domingo, segundo turno das eleições. A Caterina Schutte já está aqui comigo, tem os detalhes. Boa noite, Caterina. Oi, Adriana, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, a Justiça atendeu a um pedido de uma deputada estadual. Com isso, não haverá cobrança de passagem no metrô, nos trens e em ônibus intermunicipais. A medida vale entre 6 da manhã e 8 da noite para o transporte sobre trilhos. No caso dos ônibus intermunicipais, a isenção vale para todo o dia. Na decisão, o juiz Josué Pimentel afirmou que o alto índice de abstenção no primeiro turno pode sim ter sido causado pela dificuldade de eleitores com menor renda para pagar pelo transporte. O governo do estado calcula que a gratuidade vai custar 11 milhões e meio de reais aos cofres. Adriana. Obrigada, Caterina. Bom trabalho para você. Eleições 2022, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro fez campanha em cidades da Baixada Fluminense. Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição pelo Partido Liberal, fez carreata de 3 horas pela Baixada Fluminense. Depois de passar por Belford Roxo, participou de comício em São João de Meriti. O presidente busca visitar regiões estratégicas para conquistar os votos dos indecisos. No discurso, há 3 dias das eleições, Jair Bolsonaro quer deixar algumas mensagens claras para o eleitor. Destaca o bom momento da economia, com inflação controlada e queda do desemprego. E sempre lembra dos casos de corrupção nos governos de Lula e Dilma do Partido dos Trabalhadores. Os meus ministros saíram, se candidataram e se elegeram deputados e governadores.
da tarde, Bolsonaro fez mais um comício em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O presidente permanece na cidade até domingo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrevistas na capital paulista nesta quinta-feira. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo para comemorar o aniversário com a família. Ele deve ir ao Rio de Janeiro somente na sexta-feira. Pela manhã, Lula deu uma entrevista para várias rádios e também falou com a imprensa internacional. O candidato disse que, se vencer as eleições no próximo domingo, pretende reduzir o número de empregos informais para que os trabalhadores tenham acesso ao regime da Previdência. O petista, que não adianta os nomes de seus possíveis ministros, afirmou que o ministro da Economia deverá ter inteligência política e muita responsabilidade social. O candidato também prometeu que vai valorizar os professores e melhorar as instalações das escolas. Para isso, nós precisamos melhorar o salário dos professores, o salário dos funcionários. Eu estou convencido que nós vamos agora fazer escola de tempo integral. E para fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que mudar, inclusive, o tamanho das escolas e o jeito que as escolas são feitas. As escolas no Brasil hoje é quase que uma caixa de fósforo, ou seja, é uma caixa de cimento que as crianças não têm espaço para nada. E é preciso que a escola tenha multifuncionalidade, que a escola possa ter esporte, possa ter lazer, possa ter cultura, para que as crianças sintam prazer em ir para a escola. A cobertura completa do segundo turno das eleições. Durante toda a programação. Flashes ao vivo com as últimas informações e o voto dos candidatos. Do estúdio, nós vamos acompanhar juntos, passo a passo, toda a apuração. Conhecer os governadores eleitos. E o resultado da disputa para a presidência da República. É hora de descobrir quem vai comandar o futuro do país. Eleições 2022, o voto na Record. Futebol. 4 partidas fecharam a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense com 1 gol no último lance da partida. No Morumbi, Caleri fez 1-0 para o tricolor paulista, completando o cruzamento da esquerda. O empate da equipe goiana veio com esse golaço de Baralhas. E quando parecia que ia ficar nisso, o goleiro do Atlético saiu mal e a bola sobrou para Luan, que não desperdiçou. Com a vitória, o São Paulo se manteve na 8ª colocação na tabela. O Atlético é o 18º e está na zona de rebaixamento. E o Brasileirão já tem o primeiro clube rebaixado. É o Juventude, que perdeu para o Atlético Mineiro. O único gol da partida foi marcado pelo lateral Dodô, depois de boa troca de passes do Atlético. Com o resultado, o time mineiro foi a 51 pontos e está na 7ª colocação. O Juventude, que segurou a lanterna praticamente durante todo o campeonato, vai jogar a Série B em 2023. Nos outros jogos da noite, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3-1 e se manteve na briga por uma das vagas na pré-Libertadores do ano que vem. E na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Avaí e venceu por 1-0. As duas equipes seguem na luta contra o rebaixamento. Inovar a comunicação tendo a diversidade e a criatividade como aliadas. Esse foi um dos temas centrais de um encontro promovido pela Associação Brasileira de Anunciantes com o patrocínio da Record TV em São Paulo. Na era da multiplataforma, além da TV, as mídias se multiplicaram e o alcance também. E para a Associação Brasileira de Anunciantes, usar todos esses recursos de maneira mais eficiente é uma forma de promover a inclusão. Num dos maiores eventos do gênero no país, que ocorreu de forma híbrida, o tema foi a promoção de um mundo humano, diverso e consciente. Os dois temas dos dois painéis hoje são: o primeiro é preconceito sufoca a diversidade. O segundo painel do ABA Summit é criatividade com resultados. O primeiro painel, conduzido por Edmar Bula, reuniu nesse espaço cultural em São Paulo representantes de grandes empresas e instituições para discutir como o preconceito pode ser um obstáculo para propostas e ações efetivas nesse tema. O marketing, as marcas, a comunicação e a mídia
explorem essa diversidade criativamente e, claro, isso vai trazer resultados também de rentabilidade. É bom para todo mundo. A gente precisa muito da mídia, das campanhas, da publicidade, da comunicação aliada às causas de inclusão e diversidade. E ser aliada não significa ser simpatizante, significa viver a experiência da diversidade, né? A Associação Brasileira de Anunciantes reúne alguns dos maiores nomes do mercado publicitário no Brasil e também no mundo, representando cerca de 75% dos investimentos em mídia no país. O Grupo Record, que investe em projetos especiais na área de inclusão social nas várias plataformas digitais, foi um dos patrocinadores do evento este ano, o Summit 2022. O superintendente comercial da Record TV, Alarico Naves, acompanhou os painéis de discussão. Ele falou sobre a importância das ações relacionadas ao tema. Primeiro é um tema que nos faz muito bem, né? Está contido nele, que é essa questão do futuro, pensar mais em pessoas. É exatamente essa premissa que a gente estabeleceu. A gente está num processo de renovação, de inovação, onde as pessoas são protagonistas, eles estão fazendo a diferença. Nos intervalos, o público que reuniu anunciantes, empresários e nomes do mercado publicitário pôde conhecer mais os produtos da Record TV, como os realities, num espaço que ganhou o nome de Nossa Fábrica de Emoções da Vida Real. Programas de sucesso na TV brasileira, como séries, novelas e jornalismo, promovem um acesso de quase 85 milhões de pessoas por mês só no portal R7, uma imensa plataforma repleta de possibilidades para ser usufruída 24 horas por dia. O reality até foi bom exemplo, porque ele é um reality, ele mostra a realidade. Então isso gera muita conversa na rede social, isso potencializa inclusive a audiência, os comentários e a participação no ambiente, nos pilares digitais. E a televisão é aquilo, ela alcança, ela entrega, ela forma comportamento, ela faz o entretenimento, ela gera informação, principalmente no momento agora de eleição, ela consegue aquele engajamento popular. Esse foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você.